Gravado nos impenhoráveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que será penhorada pelo Matagal. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família, disse Tolstói. E aqui é o professor Vinícius de Almeida, e não use droga, sua vida já é uma. Eu sou o professor Fernando Machado, o Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Eu acho que o Vinícius levou de... tá subestimando o nosso público. Né? Foi mal, gente. Foi meio emo, meio gótico suave, né? Para mostrar meu arrependimento, a gente começa aquele episódio agradecendo você, ouvinte, aqui do nosso podcast. Direito Mato, obrigado aí. É com você que a gente consegue fortalecer mais ainda aqui esse nosso bate-papo. Também fica aquele agradecimento à Unigran por fornecer esse estúdio e a ajuda sempre única, mágica, maestral do grande Paulo que faz todo esse podcast funcionar. E apresentar inexorável. Inexorável tal também. Qual o tempo, ó. Tenho aprendido aqui no Direito do Mato. E você que nos acompanha pelas redes sociais, não deixe de seguir, comentar. Eu fiquei pensando, será que era eu agora? Tá no roteiro, tá? Exato. E se você acompanha as nossas redes sociais, convidamos você para que curta os episódios, interage conosco. Se você ainda não nos acompanha no Facebook, Instagram, YouTube ou outras plataformas, nós estamos em todas elas. Somos insistentes, né? Estamos em todas as plataformas sociais. A gente é ruim em tudo que é lugar. E você pode ajudar a obra do Senhor, o nosso podcast, adquirindo uma de nossas canecas. Nós temos diversos modelos, sendo que todas são iguais a este. E compre aí. Só um pouquinho para a gente continuar, porque novamente estamos tendo problemas técnicos aqui com esse computador travando de novo. Então tá. Só um minutinho. Isso que eu já mandei suspender o pornô de anão. Não sei o que. Suspender quem? O pornô de anão, pessoal. Começa a vir os pop-up lá, né? Aumenta seu pênis. Da caneca? No momento que o Fernando fala, siga-nos e papapá. Eu falo a minha parte de novo? Isso, a sua fala de novo, por favor. E para você, irmão ou irmã, pedimos que nos acompanhe em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Orelo, Spotify, todas as mídias sociais. Nós estamos de forma insistente, presente em todas elas, tentando chegar ao máximo de pessoas possível, né? Seja um colaborador e nos acompanhe, divulgue para os seus amigos, familiares e colegas de trabalho. Divulgue o conhecimento e ainda também adquira uma de nossas canecas contribuindo com essa obra do Senhor. Diversos modelos, todos iguais a este, mas você tem a liberdade de escolher. Tá? Então hoje está emocionante aqui. Tô gravando. Até mais. Gente do céu, tem um papel escrito, estou gravando. Tem uma luz vermelha acesa. Aí a pessoa vai entrar e sentar no meu colo. Aí o estagiário vai apertar, nós vamos fazer amigo secreto? Tipo assim, um negócio nada a ver, assim. Bom, eu terminei a parte da caneca. Daí você já pode ir. E mais um episódio aqui para ajudar o nosso ouvinte que está começando aí, quem sabe seu estágio, quem sabe a sua vida como um advogado recém-formado. E a gente trouxe aí um tema extremamente prático que encara o advogado aí todo no seu dia a dia. E é justamente aquela coisa maravilhosa que a pessoa ela tem que se submeter uma vez na vida para entender o quão é errado fazer isso, que é a ideia de ser fiador. Nós temos uma decisão recente aí por parte do STF que acabou confirmando uma coisa que para muitos, todo mundo já achava que era assim. Então olha só, STF permite penhora de bem de família do fiador em aluguel comercial. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial. O placar ficou 7-4 e se encerrou no dia 8 de março. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, para quem a lei que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família não fez distinção entre residencial e comercial, ao excepcionar o fiador. Em 2010, o STF publicou a seguinte tese para fins de repercussão geral, que é o tema 295. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 90,
com direito à moradia consagrado no artigo 6º da Constituição, com redação da Emenda Constitucional 26 de 2020. Alexandre de Moraes, o ministro relator, entendeu que é possível sim a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. Para o ministro, a Lei 8.009 de 90 não fez distinção entre locação residencial e comercial para fim de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. Em outras palavras, decidiu que é possível a penhora, independentemente da locação residencial ou comercial. Afirmou o ministro que o fiador de locação comercial de livre e consciente vontade assumiu essa fiança e, ao assumir, soube que seu patrimônio integral pode responder em caso de inadimplemento, inclusive seu único bem. Para ele, reconhecer a impenhorabilidade poderia causar grave impacto na liberdade de empreender do locatário e no próprio direito de propriedade do fiador. Assim, propôs a seguinte tese: é constitucional a penhora do bem de família pertencente a bem de família... Saiu duas vezes aqui. É constitucional a penhora de bem de família a fiador de contrato de locação, seja comercial, seja residencial. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Nunes Marques, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, André Mendonça, Luiz Fux acompanharam integralmente. Olha só, enfim foi julgado. Veja, o tema é de 2010, né, e foi julgado, então, finalmente em 2022. Aqui é aquela máxima, né? No Brasil, culturalmente, as pessoas não têm o hábito de consultar um advogado antes de assinar alguma coisa. Então, a pessoa chega e fala, tem como você assinar aqui como fiador? Não tem problema nenhum, não, pode assinar aqui. E a pessoa, anos depois, vai descobrir que o seu imóvel está sendo penhorado por conta de um contrato. Eventualmente, a pessoa acontece ali de assinar aquele contrato para o sogro, para o genro, para a nora, para alguma pessoa. Às vezes você nem mais tem aquela ligação com a pessoa e está lá o seu patrimônio respondendo nesta obrigação. Eu acho que convém a gente explicar, então, essa tal de fiança, né? Ah, fiança, o que é fiança? Fiança é uma garantia pessoal. Alguém se responsabiliza pela obrigação de outra pessoa. Então, caso o locatário, o devedor, não pague a obrigação, ou seja, no locatário não pagar o aluguel, e isso for ter que ser exigido judicialmente, o fiador poderá acabar arcando, né? Via de regra, está no Código Civil, a fiança deve obedecer o direito de ordem, ou seja, primeiro eu cobro o locatário, ele não tem patrimônio, daí eu cobro o fiador, né? Porém, é comum nos contratos de locação colocar que o fiador renuncia ao benefício de ordem, daí já se torna um devedor e solidário. Aí eu posso ajuizar a ação contra o locatário, contra o fiador, contra os dois ao mesmo tempo. Aí fica a critério do credor, né? O credor vai melhor escolher quem ele vai cobrar, ou seja, vai cobrar quem tem condição de pagar. Primeiro ponto, professor Fabrício, explique para nós a diferença do fiador e do avalista. Do fiador e do avalista. Do quê? Charlie o funk. Essa é velha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu fiquei perdido nessa. Você era novo na época. Um anda bonito e o outro elegante. Essa é a diferença, Vinícius. O fiador e o avalista, os dois são garantias pessoais. Então, é sempre uma pessoa que se obriga, que se responsabiliza pela obrigação de outra. A diferença está na aplicação deles, basicamente. A fiança se aplica aos contratos e o aval aos títulos de crédito e semelhantes. Tá? Eles têm algumas semelhanças contra benefício de ordem, etc. e tal, mas são duas garantias pessoais. Então, o avalista e o fiador são semelhantes nesse sentido. O que diferencia em qual título que você vai colocar. Se é um título de crédito, uma cédula do produtor rural, as cédulas em si, cheque, promissória, duplicata, vai ser um avalista. Então, ali na nota promissória tem um cantinho ali que você que tem um avalista. Isso. Aí você preenche o nome, o CPF da pessoa, e cada pessoa assinando junto, ele se compromete. Isso. E o aval, ele está ali, né, junto, meio solidário com o ser humano. Na fiança tem o benefício de ordem. Mas são diferenças bem pequenas. Na prática, garantia pessoal, onde alguém se responsabiliza pela obrigação de outrem. De outrem, fica mais bonito. E o contrato de fiança, ele tem algumas formalidades, né? Se não me falha a memória, ele é considerado um contrato acessório, né? Só que a própria legislação civil ele põe algumas formalidades, como, por exemplo, ele tem que ser expresso? O contrato de fiança deve necessariamente ser expresso. Não tem
A fiança tácita não existe. Não existe uma... Por exemplo, você responde comigo no WhatsApp? Sim. Na broderagem. Inclusive na fiança, no aval também, né? Se o fiador é casado, então a fiança deve ser dada pelo casal. Casado ou em união estável, né? Porque na fiança, inclusive, se o cônjuge não der anuência, ou seja, assinar junto como fiador, a fiança é nula. Porque o próprio Código Civil diz. No aval, tem um entendimento do STJ que não é nulo o aval, mas deve respeitar o quinhão do cônjuge. Então, você não pode penhorar tudo. Penhorar só a metade daquele que deu o aval. Por causa do instituto ser voltado mais ao direito empresarial questões e comerciais, né? Então tem essa pequena diferença. Mas os dois, obrigatoriamente, se é casado, tem que comparecer o cônjuge ali junto. Por causa dos regimes de bens, o patrimônio pode ser comum, né? E você está falando que você vai pagar a dívida de outra pessoa. Então é bom contar para a esposa contar para o marido. Sabe essa casa que a gente mora? Então, que a questão da fiança... Arruma suas coisas. Aquilo que o Vinícius falou, que não deve ser feita a fiança, né? Até que tem um ditado do direito, né? Eu acho que é um brocardo jurídico muito antigo, que é todo castigo para trouxa é pouco, né? Você não precisava ter aceitado. Ponte de Miranda, né? Confúcio, Confúcio. Aí é o direito oriental já. Aqui é a questão em qualquer modalidade em que você empresta, vulgo empresta o nome, né? A pessoa que tem como você comprar aqui no seu crediário, comprar o item para mim, eu vou te pagando. E tem uns que assim, empresta uma folha de cheque. Isso. Exato, uma folha de cheque. Tem como você passar no seu cartão e eu todo mês vou pagando. Ou o que acontece, infelizmente, com muitos idosos. Um filho, um parente ali faz uma espécie de uma chantagem emocional, né, com o idoso e fala assim, tem como você fazer um empréstimo e todo mês eu venho aqui e te dou o dinheiro da aposentadoria. Então, são situações em que, de certa forma, elas acabam invariavelmente se voltando contra a pessoa que o fez, né. Então, o que é o instituto que a pessoa sempre deve compreender exatamente aquilo no qual ela está assumindo um compromisso. E aí, agora, surgiu a questão do bem de família, fiança, bem de família e etc e tal. Por que isso surgiu? A Lei 8.009, de 1990, ela fala da impenhorabilidade do bem de família. Tá? Penhora nada mais do que uma garantia judicial. Por exemplo, o locatário não pagou o aluguel, o proprietário entrou com a ação de execução dos aluguéis, né? Fixou o valor, ele não pagou, encontrou algum bem do locatário, aí o Poder Judiciário vai lá e faz a penhora, avalia aquele bem e leva para leilão. A penhora, então, é a garantia até que se proceda à avaliação e os processos de expropriação do patrimônio ali do devedor. Então, o que a Lei 8.009 fala assim, o bem de família é impenhorável. A finalidade disso aqui, para proteger a dignidade da pessoa humana no seu mínimo existencial, que é a moradia, que ali vai garantir pelo menos o teto, né? A legislação civil, ela fala que existe, assim, tomando como um todo, dois tipos de impenhorabilidade, né? Tem a convencional e essa aqui do bem de família, que seria legal, né? Se fosse para comparar as duas, qual que seria mais protetiva, assim? Essa da Lei 8.009, né? Porque a convencional é quando você coloca alguma cláusula de impenhorabilidade ou também de inalienabilidade que abrange essa. Você não pode vender, né? Ou ele não pode ser usado para pagar a conta. Mas aí isso acontece às vezes quando alguém doa um bem para outra pessoa, fala, estou doando para você, mas é inalienável, você não pode vender. É para você morar. Você não vai vender para ninguém. Então, aí esse bem se torna também impenhorável. Se eu não posso vender, ninguém pode tomar de mim. Ele se torna impenhorável também. Mas a legal, ela está preocupada com o mínimo existencial, né? Porque fala, o que é esse bem de família? É o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. Aí está no artigo 1º da lei. No artigo 5º ele vai dizer, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade para a moradia permanente. Então ele está deixando bem claro, a família, a entidade familiar pode ter mais de um imóvel. Aquele imóvel em que eles têm a moradia permanente é o bem de família. Os demais não. Os demais não são.
Então, todo mundo sabe onde você mora, né? Então, você mora aqui, tua família mora aqui, e etc. Né? Então, esse é o bem de família. E a questão do valor do imóvel interfere nisso? Se for, por exemplo, o único imóvel, só que der um imóvel com uma avaliação assim... Então, durante muito tempo, isso também é uma briga acontecendo. Às vezes a pessoa tem uma casa que vale lá 20 milhões de reais, tem uma dívida de 200 mil, não paga e aquele imóvel é impenhorável porque é o único. É a residência. Já foi tentado várias vezes e surgiu um precedente recente agora que autorizou a venda desse imóvel, paga e o restante você compra outro imóvel. Dá para morar num de 19 milhões e 800 mil. Dá para você comprar uma casa mais humilde, relativa, né? Então, por esse motivo é muito comum que, por exemplo, as imobiliárias aqui em Dourados pedem, e as imobiliárias em Dourados elas têm um nível de exigência altíssimo para que você alugue um imóvel, né? Quase que você não precisaria, você teria duas casas. Na verdade, é muito difícil você conseguir alugar o imóvel nas imobiliárias em Dourados e muito mais difícil é sair do imóvel, porque depois eles cobram o valor de 30% do imóvel para você conseguir sair, né? Aí começa a cobrar taxa que você não sabe nem de onde que veio, né? Eu até brinco, eu falo, é melhor você, se for para realizar um contrato, é melhor vender a alma para Satanás do que alugar uma casa aqui em Dourados por imobiliária, né? O Satanás, ele age mais de boa fé do que as imobiliárias. E com os requisitos do contrato de locação e com o preço dos aluguéis, então financia o imóvel, você pelo menos já está pagando algo que no futuro vai ficar no teu patrimônio, vai ser incorporado ali no teu patrimônio. Né? Mas e a lei ainda fala, então, casal ou entidade familiar. E essa entidade familiar, então, fica amplo, né? Hoje a gente tem família de tudo que é jeito. Ou aquela discussão da pessoa que não é casada, considera-se bem de família, a pessoa que é solteira. Então, o solteiro, durante um tempo, foi outra discussão. Professor Vinícius, que tal qual o pé de soja lá em Laguna Carapã, sempre solteiro. Professor Vinícius, ele tem direito à empenhorabilidade do bem de família? Tem. Eu sou de família multiespécie. Multiespécie, já não é mais solteiro. Uma gatinha. Não, mas você é solteiro, para os efeitos civis você é. Mas é uma entidade familiar, não é um casal, é uma entidade familiar, família multiespécie. Mas aquele que vive sozinho, feito o pé de soja, ele consegue também a empenhorabilidade, porque falou, casal é entidade familiar. Quem mora sozinho entra no conceito de entidade familiar, que é o mais amplo que existe hoje no direito. Você consegue encaixar tudo que for aqui. Eu acho que até um grupo de amigos, se bobear, vai virar entidade familiar daí. Tá? Então, esse imóvel da moradia, que é pessoa solteira, ou só o casal, seus filhos, a família multiespécie, 2 irmãos, o avô e os netos, tudo isso é entidade. Esse imóvel é empenhorável. E ainda, se imóvel rural, também. Mas se esse imóvel rural onde o pessoal mora, vai ser considerado empenhorável aonde está a sede da moradia. Porém, se for considerada a pequena propriedade rural, e aí vai de acordo com os módulos de cada região, tem que pegar no IAGRO a tabelinha lá, se eu não me engano, aqui vai ser... Dourados são 30 hectares. Mas é 30 hectares o lote módulo mínimo, rural. Um módulo. A pequena propriedade acho que são 4 módulos. São 4 módulos. Então seria 120 hectares a pequena propriedade rural. A pequena propriedade rural, em que a família mora nela e trabalha nela, toda ela é empenhorável. Mas ela tem que morar e trabalhar na área. Tirar dali o seu sustento. E com relação aos chamados bens que guarnecem o imóvel, se estende essa proteção? Sim, se estende a todos os bens que guarnecem o imóvel, com exceção do que diz o artigo 2º. Veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Ou seja, aquilo que foge do comum que já vira luxo. Então, se eu tenho ali a minha casa singela, mas eu tenho lá um quadro do Pablo Picasso. Então, um adorno suntuoso, uma obra de arte. Aí, uma obra de arte. A obra de arte já está na exclusão geral aqui. Um adorno suntuoso seria, eu comprei a minha televisão, quais são as polegadas eu guardo de uma televisão muito grande? Compra uma 70 polegadas 4K, não sei o que. Exato. Tela curva. Isso, esse é um adorno suntuoso, então. É bastante. Porque você precisa de uma grande sala para assistir nessa TV. Se eu colocar em casa, eu tenho que sentar na área da frente, que no fundo da sala já não vai dar largura. Então,
aquilo que está dentro da residência, os móveis vão estar protegidos tirando isso. Veículo de transporte, obra de arte, adorno suntuoso. Da pequena propriedade rural, daí no caso, tudo aquilo que é voltado para a produção da pequena propriedade rural também é impenhorável daí. Porque aquilo que eu uso para o cultivo, então se eu tenho um trator, se eu tenho não sei o que, aquilo também é impenhorável. Entra nesse conceito tudo, porque a própria lei diz, né, que entram nessa impenhorabilidade as plantações, benfeitorias de qualquer natureza, todos os equipamentos, inclusive de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Se não está pago ainda, aí não entra. Mas nem tudo são flores, né? Porque essa regra ela acaba não sendo absoluta. A própria lei acaba criando exceções, né? Excepcionando essa própria regra. O que nos leva à notícia, né? É interessante porque as exceções que tem na lei, no artigo 3º, elas são extremamente importantes até para movimentar o mercado de financiamento de novas residências e etc., do próprio mercado imobiliário. Então ele coloca ali aquelas exceções. Essa é uma lei que já foi mudada umas 3, 4 vezes. A própria redação do inciso 7º, que é o objeto da notícia, teve 3 mudanças, né? Mas tudo semelhante, mas eles vão mudando. Quais são as possibilidades? A primeira, pelo titular de não é impenhorável. A impenhorabilidade é punível qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou outra natureza, salvo se movido. Então, o credor de algum desses tipos de crédito aqui pode penhorar esse imóvel. Pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato. Então, eu fui na Caixa Econômica, financei meu imóvel. Isso. A Caixa não paguei. A Caixa Econômica ajuizou uma ação contra mim. Evidentemente que eu não posso alegar que o imóvel que eu devo é impenhorável. Por quê? Até porque se fosse assim, conhecendo o brasileiro, né? Da essência do suco do brasa mesmo, seria fazer o financiamento, não pagar e Caixa, você faça o que quiser. E aí também se encaixa naquela hipótese de, por exemplo, eu vou também no banco fazer um financiamento para ampliar o imóvel. Aí é para reforma, né? Mas aí entraria na outra situação aqui, ó. Para execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Né? Porque o imóvel já tem, você pega crédito, né? Dinheiro... Dando o imóvel como garantia. Você vai voluntariamente, você oferece o imóvel como garantia, o casal ou a entidade, como garantia, daí também não pode. Você ofereceu ele como garantia desse empréstimo. Né? Então, também não... Senão você não conseguiria nem financiar, se não tivesse essa exceção na lei. Mas eu tenho esse imóvel aqui. Mas é bem de família, não adianta se oferecer que é impenhorável. Né? Então, é uma exceção. As duas são próximas. Você pegou o dinheiro para construir, para comprar ou construir, e no outro você deu ele em garantia para pegar dinheiro. Como você usou esse dinheiro também fica a seu critério. A outra é pelo credor de pensão alimentícia. Pelo credor de pensão alimentícia. Então, alguém está devendo pensão alimentícia, o credor pode, então, executando aquilo, sendo o único bem, penhorar aquele bem. E também para a cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Cobrança de imposto predial ou territorial. Predial ou territorial, né? Em função do imóvel. Então, IPTU... Tenho meu imóvel. Não pago o IPTU para a municipalidade. Isso. E aí a municipalidade ajuiza uma ação de execução fiscal. Aí eu vou lá e faço a minha defesa dizendo é bem de família. Faço, mas é interesse público que sobressai. Está na ideia de que o IPTU ele é uma obrigação tributária própria rem, né? Ou seja, própria da coisa. É a coisa que gera o imposto. Então, ela tem que dar conta de pagar o imposto que ela gera. Então, por isso que ela responde por esse imposto. E se eu devo taxas do condomínio? Aí não tem. O condomínio tem que dar um jeito de executar. Aí pega o carro do cara, né? Que está ali, mas não dá para pegar. O que a municipalidade faz, ela, dependendo do valor, né? Ela já executa no ano seguinte, ou deixa juntar 2, ou no máximo 5. Alguns municípios, quando o IPTU é imóvel muito baixo, que o IPTU
é de acordo com a avaliação do bem, ele não consegue, nos 5 anos, dar o valor mínimo da execução fiscal. Ele prescreve, né? E aí acaba prescrevendo e aquela pessoa nunca paga o IPTU e o município não consegue cobrar. Quando o imóvel tem um valor baixo. O valor baixo, da alíquota é 1,5, e daí, acho que se eu não me engano, são mais de R$10.000 para execução fiscal. Não dá os R$10.000 nos 5 anos, mas também é um pouco de culpa do município, às vezes, porque ele não atualiza a planta. Ele acaba perdendo a arrecadação por não atualizar a planta e depois por não conseguir cobrar o inadimplente. Isso é ruim para o município que não consegue arrecadar. Então, e também quando foi adquirido como produto do crime. Ou para execução penal condenatória, ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Até aqui o crime não compensa. Não compensa para daqueles que a gente descobriu, né? Daí não compensa. É difícil. Porque o crime perfeito a gente nem descobre. Aí nesse caso tem lógica. Você comprou com produto de crime, você vai perder ele. Né? Ou é perdimento de bens em virtude dos crimes cometidos para indenização de sentença penal condenatória. Aí a origem da dívida é na sentença penal. Então daí é possível levar a penhora. Então muda, porque no próprio caput ali do artigo 3º e do artigo 1º é dívidas civis, comerciais, fiscais, previdenciárias. Pode ocorrer. Aí penal não entra nessa questão aqui, então fica fora. Tipo um estelionato, né? A pessoa comete, assim, ou uma fraude de documentação. Mas é que, por exemplo, se houver uma responsabilidade, ela é uma sentença com efeito civis para fins de reparação, né? É uma ação civil ex delito, entra na questão civil. Então ela vai para a ação civil, né? Então na reparação é a crime contra o poder, o erário, essas coisas assim. Mas acredito que o próprio juízo ou numa questão na própria sentença penal ele já defina, né? Ou a multa também, dias multa fica muito alto, tudo, aí dependendo do seu juiz ali. E por último, no inciso 7º do artigo 3º, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Eu tenho uma crítica contra o artigo 7º, contra esse inciso 7º, porque ele não tem nenhuma relação com os demais. Todos os demais têm uma explicação lógica do porquê está ali como exceção. Isso aqui não tem exceção, isso foi colocado aqui... apenas para beneficiar o mercado, o mercado imobiliário. É a única finalidade, mas ele não guarda uma relação lógica com os demais. Porque em todos os outros, a exceção está vinculada à própria origem elas têm origem no próprio bem. Isso. E o contrato de locação do credor da pensão alimentícia, que é uma justificativa da dignidade humana, porque você está falando de subsistência de outra pessoa. Isso, até porque há um vínculo. Se tem uma pensão alimentícia aqui, vai ter um vínculo ali sanguíneo ou civil entre credor e devedor. Então, agora, da fiança, não. E aí sempre foi uma discussão, isso sempre foi combatido. Primeiro, a condicionalidade, se podia, se não podia. Daí... Depois surgiu a questão da condicionalidade, quando eu sou fiador de um contrato de locação comercial. E é claro, a lei nunca fez distinção. Se é condicional de um contrato de locação residencial ou comercial, é independente. Se pode um, pode o outro. Só que colocou uma pá de cal nesse sentido, né? Então, a questão agora deixou de ser controvertida. Porque o que acontecia antes, quando tinha muita controvérsia? As imobiliárias exigiam um fiador que tivesse, no mínimo, 2 imóveis. Por quê? Um vai ser bem de família, o outro vai estar disponível para garantir o juízo em eventual execução. Só que, é claro, conseguir alguém que tem 2 imóveis... E que queira assinar, que queira ser fiador, já dá uma dificuldade. Você coloca alguém que queira ser fiador e que tenha 2 imóveis. Aí já cria uma dificuldade. Você tem que achar alguém que queira ser fiador e tenha ao menos 1 imóvel. Agora, essa questão da fiança, porque é uma obrigação pessoal, não é? E sendo obrigação pessoal, você está colocando o seu patrimônio como um todo. O próprio Código Civil fala na parte do direito das obrigações que o que responde pelas obrigações do devedor é o patrimônio dele. Então, ele está colocando o patrimônio dele em jogo. E a proteção que ele teria, a lei não dá. Então, é todo o patrimônio dele em jogo. Então, tem que confiar demais no locatário, né, no afiançado. O fiador tem que confiar demais no afiançado para poder fazer isso. Em resumo, só faça isso se for seu filho, sua filha. O genro e a nora.
Nem filho e filha? Nem filho e filha, não, pô. Não dá pra confiar hoje em dia mais ninguém, não. É que os filhos do Vinícius ele não conhece, né? Tá tudo perdido no mundo, então... O professor Vinícius fala assim, mas o professor Vinícius é pai de pet, né? É pai de pet, né? Pô, o Vinícius não vou é pai financiar, composto também, não. por aí também pode ser que não. Pode ser também. Não joga pra Mas assim, cima. tem uma coisa que no voto do Alexandre de Moraes, ele menciona que tem essa coisa que... Por que ele fez essa interpretação permitindo também os imóveis... as locações de imóveis comerciais não aplica a impenhorabilidade do bem de família para o fiador. Eu achei interessante essa expressão que ele usa, que poderia causar grave impacto na liberdade de empreender do locatário. Daí a gente pensa o seguinte, pô, parece, como assim? Mas como o locatário ficaria prejudicado nisso? É que realmente ficaria mais difícil para o locatário conseguir firmar um contrato de locação. Porque daí o locador ele vai ter que impor para ele outras modalidades de garantia que é muito mais penoso para um locatário, que é, por exemplo, caução, que normalmente costuma ser quase 1 ano de aluguel aí, e é caro pra caramba. Ou então uma coisa que é mais caro ainda, só que para o locador seria ótimo, que é o seguro... Seguro fiança. Seguro fiança. É que nas comerciais é comum, não estou falando que é sempre assim, mas é comum que o locatário é a pessoa jurídica, a sociedade empresária, né, ou a empresa individual ali limitada, e o fiador seja o sócio ou a pessoa física. E ele tem o imóvel dele. Então ele é o fiador dele mesmo, na verdade. Tá? Se a imobiliária aceitar aquilo, você tem a sociedade empresária e um dos sócios é o fiador. Porque ele tem o imóvel dele, então está garantindo. Então, nesse caso, daí é possível. Veja, a lei fala, mas não fala, por exemplo, se o locatário ele tem o bem de família dele. O do locatário é permitido, é protegido. Eu vou alugar uma sala comercial, um salão comercial no centro da cidade, Fabrício, e eu tenho a minha casa própria, bonitinho. A minha casa é protegida. Aí eu vou lá de besta e Fiador. assino como fiador. A minha vai. A sua vai. Viu que é legal ser fiador? Eu acho assim, a pessoa que pede para outra pessoa ser fiadora, para fazer o empréstimo, para que ela faça o pagamento, para comprar no cartão, essa pessoa tem que ter uma coragem muito grande, porque é uma proposta extremamente indecente, né? Ué. Cara de pau, cara lavada, vai lá e pede, velho. Todo dia de manhã sai de casa um esperto e um trouxa. Quando os dois se encontram, dá negócio. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Agora você já sabe, se uma pessoa pedir para que você seja fiador, avalista, assine algo, assumindo alguma obrigação, você nunca mais converse com essa pessoa. Exceto filho e filha, né? Filho e filha, eu imagino que a família tem que ser preservada, né? Mas em outros casos você nunca mais sequer converse com essa pessoa, né? Para que você evite um problema posterior. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez à Unigran, ao Paulo, que nos auxilia, que faz aqui a direção de fotografia, de imagem, a edição, o roteiro, conteúdo pedagógico maquiagem, né? A única coisa que a gente faz que é o roteiro, agora o Paulo vai fazer também. Fica o nosso agradecimento também à Unigran, que nos cede esse espaço de forma gratuita e sem a necessidade de fiador. E, sobretudo, a você, irmão e irmã, que nos acompanha, que nos ouve, que contribui conosco com o seu carinho e a sua atenção. Seja fiador do projeto Direito do Mato, deixando um like aqui no nosso vídeo do YouTube. Deixando um like no nosso vídeo, deixando um comentário também, e aproveita e vê os nossos episódios anteriores, tanto no YouTube como no Spotify, no Orelo e outras plataformas. Confere a gente nas redes sociais, tanto no Instagram e no Facebook. É um espaço aberto também para você. Pode enviar sugestões, dicas, que a gente está aí sempre à disposição. É isso aí, seus fiadores e avalistas. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço. Sejam felizes.